Olá, muito boa noite, que a presença do Rei Jesus alegre o seu coração. Como é que foi o seu dia de feriado neste dia aqui do aniversário da nossa cidade? Eu espero que de alguma forma Deus tenha falado com você, guardado o seu coração, mas talvez você chegou até este momento com o coração apertado, porque você precisa ouvir algo de Deus para a sua vida. E eu quero desafiar você a colocar a sua vida na presença de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade para falar com você, para ministrar ao seu coração. E talvez você tenha algum motivo de oração que você vai apresentar ao Senhor, porque nós ainda neste ajuntamento, nesse encontro online, nós estaremos orando pelos nossos motivos. E nós vamos interceder de forma especial pela vida da nossa cidade, pelas pessoas que vivem na nossa cidade, para que Deus use a nossa vida para sermos bênçãos na vida de pessoas que vivem ao nosso redor. Você pode fechar os teus olhos, Pai amado. Nós estamos reunidos com o coração grato, mas ao mesmo tempo clamando para que o Senhor fale conosco, Deus. Que este encontro online seja um momento de manifestação do Senhor na nossa vida. Por isso que a única voz a ser ouvida seja a voz do Teu Espírito Santo, ó Deus. E nada além do Senhor alcance a nossa mente e o nosso coração. Eu oro por aqueles que aqui estão e que chegaram com a necessidade de ouvir algo do Senhor. Eu clamo para que o Senhor, em nome de Jesus, fale com eles, ó Pai. E que a paz que excede todo entendimento guarde o coração dos Teus filhos, Pai. Obrigado porque neste momento nós podemos adorar ao Senhor. E nós somos gratos porque fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
tão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, entregou sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Você já compartilhou os seus motivos, seja eles de agradecimento ou de petição, ou talvez de você clamar por alguém que necessita da presença de Deus, de uma ação talvez na área da saúde, de uma ação talvez na área profissional, na área emocional. Esse é o momento de nós orarmos. Então você que já compartilhou, nós estaremos apresentando. Talvez você está aí e na sua mente, neste momento, estão vindo motivos. E eu queria que quando nós estivéssemos orando, você apresentasse esses motivos a Deus. E também nós vamos agradecer pelo aniversário da nossa cidade. E nós vamos orar também neste momento pelas pessoas que vivem nessa cidade. Nós vamos orar pelas nossas autoridades, para que Deus os abençoe e que o soberano Senhor continue a abençoar essa nossa amada cidade. Você pode fechar os teus olhos, talvez você está ao lado de alguém, quero pedir para você segurar a mão dessa pessoa para que nós possamos orar. Pai amado, eu oro a Deus pelos motivos que estão sendo apresentados pelos teus filhos neste momento, Pai. Pai amado, que o Senhor possa visitar cada coração, Deus, levando consolo, esperança aos corações aflitos que necessitam de algo especial do Senhor.
Eu oro pelas vidas que estão apresentando pessoas enfermas, ó Deus, pessoas com dificuldades na área profissional, na área do sustento, Deus, que o Senhor os abençoe em nome de Jesus, ó Pai. Eu oro por aqueles que estão colocando os seus motivos, ó Deus, neste momento, que estão lá nos seus lares, acompanhando, ó Deus, este culto online, mas na sua mente e coração apresentando seus motivos ao Senhor. Atenda-os, Deus, em nome de Jesus. Pai amado, nós somos gratos, ó Deus, pelo aniversário da nossa cidade, pelos 106 anos de Presidente Prudente. Que o Senhor, ó Deus, abençoe as pessoas que vivem nessa cidade. Que elas conheçam o amor do Senhor, que é Deus verdadeiro e Deus que pode mudar completamente gerações por causa do amor revelado em Cristo Jesus. Abençoe as famílias, ó Deus. Eu oro pelas nossas autoridades, ó Deus, as autoridades constituídas da nossa cidade, que o Senhor leva-os, Deus, a ter um encontro verdadeiro com o Senhor e eles sejam guiados pela Tua presença, Paizinho. Seja com o nosso prefeito, com os nossos vereadores, com aqueles que constituem autoridade, ó Deus, na nossa cidade. Que o Senhor os visite de uma forma toda especial, Deus, trazendo a verdadeira alegria que é conhecer ao Senhor como único e Deus verdadeiro. Pai, obrigado pela oportunidade que temos de orar pela nossa cidade, pela nossa liderança, Deus, e também, ó Deus, pelas pessoas que vivem neste lugar. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus, a palavra que nós cremos que ela é viva, ela é eficaz, ela é trazida na palavra do Senhor como mais cortante do que espada de dois gumes, que penetra até alma e espírito
Espírito. E é essa palavra que eu creio do fundo do coração que vai falar conosco hoje e que irá aplicar nas nossas vidas os ensinamentos daquilo que Deus deseja para nós, porque nós cremos de todo o coração que a palavra de Deus ela traz ensinamentos vivos, traz ensinamentos práticos para o nosso jeito de viver a vida, para que a nossa maneira de viver esteja de acordo com aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem preparado para nós. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura da palavra do Senhor, lá em 1ª Epístola de João, no capítulo 1, a partir do verso 5. A palavra do Senhor vai dizer: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Que Deus, o Senhor, aplique ao nosso coração a palavra da forma que Ele deseja. Quando eu olho para um texto desse escrito por João, discípulo a qual o Senhor amava, ele está falando a respeito de ensinamentos práticos para o nosso jeito de viver a vida, para que nós possamos aprender a desfrutar da obra que Cristo Jesus ele veio realizar na cruz do Calvário. E este é um texto aqui no capítulo 1 da Epístola de João que eu vejo que a palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus, quando nós entendemos aquilo que significa, aquilo que é o real significado daquilo que Cristo veio fazer ao mundo, ela se torna poderosa no nosso jeito de viver a vida, e esses ensinamentos irão nos conduzir para vivermos do jeito que Deus deseja e nós também possamos experimentar a verdadeira liberdade que Cristo Jesus proporciona na nossa vida. A palavra de Deus, ela nos ensina através desse texto que lemos que Deus é luz e não existe trevas no Senhor. Em outras palavras, nós poderemos dizer que é impossível luz e trevas andarem juntos, caminharem juntos. Eu gosto sempre da ilustração de quando você está num quarto escuro e não existe nenhuma luz, nenhuma lâmpada acesa, você vai contemplar uma escuridão total. Mas no momento em que você vai até o interruptor e aciona aquele interruptor, a luz chega e as trevas vão embora. A palavra de Deus, ela começa a dizer que é mentiroso aquele que diz estar na luz, mas ele está flertando com as trevas. Em outras palavras, nós poderemos aplicar que são pessoas que às vezes falam que estão caminhando do jeito de Deus, do jeito do Senhor,
mas o tempo todo, no mais profundo do seu interior, está flertando com coisas que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com o Senhor. A palavra do Senhor vai dizer, olha, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e não há trevas alguma no Senhor. E ele começa a trazer, aplicando de forma real na nossa vida, que se nós afirmarmos que temos comunhão com Ele, que é a luz, mas nós andamos nas trevas, nós somos mentirosos. É isso que a própria palavra de Deus, ela está afirmando. É muito interessante que, da mesma forma como entendemos que Deus é luz, a luz que vai clarear os nossos passos, o nosso caminho, a luz que vai guiar para a direção que devemos caminhar na palavra de Deus. A palavra do Senhor também coloca o próprio Senhor Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E é muito interessante que nós que cremos no Senhor, a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. A luz do mundo que vai anunciar aquele que é luz e pode tirar todas as trevas do nosso caminho, do nosso coração, da nossa alma e do nosso jeito de viver a vida. Por isso que o Senhor Jesus, Ele é luz e nós somos representantes do Senhor. E nós somos aqueles representantes que iremos transmitir a luz do mundo, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Agora a palavra de Deus, ela vai nos ensinar que além de Deus, Ele é luz e não existe trevas no Senhor. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar também a respeito do pecado, do pecador e a respeito do perdão. O pecado, o pecador e o perdão. O pecado, ele é uma triste realidade na vida das pessoas. Ele é a triste realidade na vida de todas as pessoas. E é muito interessante que esse texto ele começa a dizer que todos nós, sem exceção, somos pecadores. E se nós não reconhecemos e nós venhamos a dizer ao contrário, nós somos mentirosos. Quando a gente olha para o pecado, segundo a palavra de Deus, o pecado, ele nos afasta do Senhor. O pecado é aquele que faz separação entre nós e o nosso Deus. Por isso que quando nós olhamos para esse texto, onde João ele começa a trazer que quando nós pecamos, nós estamos afastados do Senhor, nós vemos que a palavra de Deus diz que o Senhor, olhando para a terra, Ele não encontrou um único justo. E eis o motivo pela qual foi necessário que Cristo Jesus viesse ao mundo, se tornasse um de nós, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Eu queria levar você a refletir um pouquinho a respeito de algumas verdades sobre o pecado. E a primeira delas é que o pecado habita o coração do ser humano e todos são pecadores, todos sem exceção, até mesmo você aí que acompanha essa mensagem. O seu coração, ele é inclinado para fazer aquilo que desagrada ao Senhor e muitas vezes nós caímos e nós nos submetemos a isso. A palavra de Deus lá em Romanos, no capítulo 3, no verso 10, ela vai falar a respeito disso e vai dizer, olha, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. O coração humano é inclinado para fazer aquilo que é mal. E quando o coração humano ele é dominado por esse instinto, por essa natureza pecaminosa, ele vai caminhar para uma direção que é o oposto daquilo que é o lugar de Deus. E de repente pessoas vivendo no mundo em que vivemos, mas longe da presença do eterno Deus que é santo e poderoso para trazer a verdadeira paz dentro do coração de uma pessoa.
O texto de Romanos, lá também no capítulo 3, só que agora no versículo 23 vai dizer: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse texto é muito claro ao dizer que nós estamos separados da glória de Deus por causa do pecado. Então nós podemos ilustrar que existe um hiato, uma separação, uma distância entre o coração do homem e o coração de Deus, a presença de Deus. E essa é consequência de atitudes e escolhas do homem que o leva a pecar. O pecado original começa no Éden, relatado em Gênesis, e esse pecado ele é perpetuado até o momento em que nós chegamos no Novo Testamento e nós temos a oportunidade de confrontar esse pecado no nosso jeito de viver a vida. Romanos 6, 23, a palavra do Senhor vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É muito interessante que a consequência, a recompensa do pecado é morte. Mas a morte que está sendo expressa aqui não é morte física, porque se somos pecadores e fosse morte física, que o texto estivesse tratando, nós já teríamos sido consumidos. Mas o texto de Romanos, ele traz a respeito de uma morte que é morte espiritual e que conduz a pessoa, por causa do pecado, a uma morte eterna, longe da presença do Senhor. Mas esse mesmo texto, ele traz uma esperança e uma solução. A segunda parte vai dizer: mas o dom gratuito de Deus, um presente oferecido pelo próprio Senhor de forma generosa a você, é a vida eterna em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que foi o consumador e autor da nossa fé. É muito interessante que quando nós olhamos os escritos de João, ele vai falar a respeito do pecado, que nós somos pecadores, mas ele traz também a ideia de que é possível nós resistirmos ao pecado, a nós travarmos uma luta intencional para que o pecado ele não se torne uma regra no nosso jeito de viver a vida. Um outro exemplo que eu gosto de dar é que o pecado ele precisa ser um acidente na vida daquele que conhece o amor de Deus e que entregou a sua vida na presença do Senhor Jesus, mas ele não pode ser um jeito de viver a vida totalmente no lamaçal da dor e da tristeza do pecado da alma e do coração humano. O versículo 1 do capítulo 2, João vai dizer: meus filhinhos, eu escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João ele está dizendo: olha, o desejo do coração, o plano, o projeto de Deus é que vocês não pequem, lutem contra o pecado. Mas ele traz a solução. Se, porém, pecar, existe aquele que é o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que pode apagar e purificar, como o próprio texto que lemos no início, ele fala a respeito disso. E se nós pecarmos, nós temos a oportunidade de reconhecer com a nossa mente e com o nosso coração a nossa atitude de erro, mas o Senhor ele pode derramar a sua graça, que é ofertada gratuita e generosamente à minha vida e à sua vida. E isso só é possível porque o amor de Deus é uma realidade. Texto lá de Romanos, no capítulo 5, no verso 8 vai dizer: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Aqui nós vemos a palavra de Deus dizendo: olha, nós somos pecadores sim, é possível nós vivermos sem pecar. Se pecarmos, porém, existe um mediador. E o texto de Romanos está dizendo: por causa do amor demonstrado pelo Senhor através de Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de receber através de Cristo esse perdão.
E como é que isso acontece na vida de uma pessoa? Como que isso acontece no jeito de viver a vida de uma pessoa que precisa do perdão de Deus, baseado naquilo que o Senhor Jesus ele fez? Talvez você que esteja acompanhando essa mensagem, você já ouviu falar de Jesus Cristo, Filho de Deus, e talvez você já até participou de encontros religiosos celebrando o nascimento do Senhor Jesus. Nós sabemos sim do nascimento físico, mas existe uma necessidade para que Jesus ele nasça no meu e no seu coração. Quando Jesus Cristo ele nasce no coração de uma pessoa, é quando a luz de Deus ela entra dentro do coração e extirpa todas as trevas, tudo aquilo que faz separação entre nós e Deus. E como isso acontece? Romanos, no capítulo 10, no verso 9, vai falar a respeito disso, dizendo: se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Talvez você já participou de um culto ou de algum encontro onde você foi desafiado a repetir uma oração. E é com base no texto de Romanos, no capítulo 10, no verso 9, que nós fazemos isso, para que você possa falar e confessar, reconhecer com a sua boca, com a sua mente e coração, que você é um pecador, mas também crendo que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para nos dar a oportunidade do perdão e da purificação dos pecados. E lá em Romanos também, no capítulo 10, no verso 10, ele vai explicar um pouquinho mais a respeito disso, dizendo: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Talvez você que acompanha essa mensagem, você que Deus trouxe para participar dessa celebração, o Senhor ele pode estar mostrando e revelando a você que existe a necessidade de que o seu coração reconheça de que você é pecador e de que existe uma separação entre você e o seu Deus. E não basta simplesmente o conhecimento a respeito de um Jesus que nasceu, que vai resolver o seu problema, porque Deus ele é Deus relacional e pessoal. O Senhor ele tem um plano traçado única e exclusivamente para a sua vida. E para isso é necessário que você reconheça e que com a sua boca você reconheça e confesse o seu pecado ao Senhor, entendendo que quem pagou o preço do pecado foi Jesus Cristo. Quando nós confessamos o Senhor Jesus, nós estamos reconhecendo o pecado e convidando Jesus para entrar no nosso coração, para que Ele tenha acesso a todos os aposentos da nossa vida, para que a luz de Cristo venha brilhar e transformar o nosso jeito de viver a vida. Eu gosto sempre de dizer que o coração humano existe um vazio, que muitas vezes ele é tentado ser preenchido através de vícios, através de um estilo de vida que só traz destruição, traz dependência a coisas que não vão resolver o problema do vazio da alma. Mas a palavra e a presença de Deus, ela é aquela que é capaz de trazer a verdadeira paz e alegria ao coração de uma pessoa. Lá em Romanos capítulo 4, verso 7, a palavra do Senhor vai dizer como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Quando eu e você reconhecemos o nosso pecado, nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor, essa alegria do perdão sobre a nossa vida começa a inundar o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que os nossos pecados são apagados. O texto que lemos no início vai dizer que o Senhor, Ele perdoa e Ele apaga toda a acusação contra nossa vida. E sabe o que acontece? Nós não temos mais culpa.
porque aquela dívida foi resolvida. Resolvida por causa daquilo que nós fazemos? Não, por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, ofertando gratuita e generosamente a oportunidade de perdão dos nossos pecados. E quando isso acontece, nós começamos a experimentar a verdadeira liberdade que Cristo Jesus pode trazer para a vida de uma pessoa. Romanos capítulo 8, verso 1 vai dizer, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A obra de Cristo na cruz do Calvário pagou uma dívida que nós tínhamos por conta do pecado. Mas no momento em que Cristo Jesus ele morre e ressuscita, ele vai lá e toma aquela promissória e ele rasga aquela promissória, porque aquele valor já foi quitado por causa do amor de Deus derramado nas nossas vidas. Você já experimentou o perdão dos seus pecados? Sabe o que acontece quando nós experimentamos esse verdadeiro perdão sobre as nossas vidas? Sabe o que acontece? Nós começamos a experimentar a verdadeira liberdade, porque não mais existe acusação e nem culpa. Nós não temos mais culpa, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, através de Cristo, Ele removeu aquilo que traria ao nosso coração a culpa. Talvez você que acompanha essa mensagem, ao olhar para a sua vida, ao olhar para o teu passado, pode carregar alguns sentimentos de culpa. E talvez esse seja o momento em que Deus está dando a oportunidade a você de pedir perdão por coisas que você cometeu. Talvez pecados que você cometeu contra o próprio Senhor, pecados que talvez você tenha cometido contra si mesmo, fazendo com que o teu corpo padecesse, mas também a oportunidade de você receber o perdão por atitudes que você tenha feito a outras pessoas. E de repente o seu coração hoje tem a oportunidade de experimentar a verdadeira paz, ou eles têm a oportunidade de experimentar aquilo que o perdão ele traz dentro do nosso coração. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas talvez Deus tenha trazido você até essa mensagem para que você pudesse reconhecer sim que é pecador, para que você possa saber que Deus não simplesmente está aqui neste mundo para acusar você, muito pelo contrário, Ele está usando uma noite como essa para oferecer a você a oportunidade de ter os seus pecados perdoados, de ter os seus pecados apagados por causa daquilo que Cristo Jesus ele fez na cruz do Calvário. O texto de 1 João, capítulo 1, verso 9, vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Ele está falando a respeito de apagar o pecado, de estar completamente extirpado a marca do pecado, que foi confessado e lavado na cruz do Calvário pela atitude de Cristo. Você aceita hoje receber o perdão do Senhor por coisas que talvez você tenha feito, por atitudes que te levou a pecar? Você aceita o desafio de receber o perdão, talvez por pecados de omissão? Omissão é quando você sabe que precisa fazer o bem e não faz, e de repente você está sendo conivente com algo que aconteceu e você olhou e assistiu apenas da arquibancada da sua paralisada vida. É muito comum esse tipo de pecado acontecer na nossa vida, dentro da nossa casa, quando nós vemos algo acontecendo, mas nós não queremos intervir para não gerar nenhum tipo de complicação. E com o tempo, aquela raiz daquele pecado de omissão, ele começa a brotar, começa a crescer, e vai chegar um momento em que nós tenhamos de colher frutos amargos por causa do pecado que nós nos submetemos a viver, pecados de omissão. Talvez hoje você está aqui e o Senhor esteja trazendo à sua mente alguns dos erros por omissão
que você cometeu. E Deus está dando a oportunidade de você confessar o seu pecado e receber o perdão que Cristo Jesus Ele oferece. Deus não se alegra com o pecado do coração de uma pessoa. Deus não se alegra com o pecado do seu coração. O desejo de Deus é que você entregue tudo no trono da graça e você experimente a paz que o verdadeiro perdão ele pode trazer na nossa vida. Existe algo que o Espírito Santo de Deus está revelando a você que você precisa apresentar ao Senhor. Não ignore o toque do Espírito Santo de Deus. Não permita que Satanás ele tenha espaço para dominar a sua vida e manter você completamente preso a uma vida de pecado. A pessoa que é presa a uma vida de pecado é uma pessoa que ela não tem esperança de viver de um jeito diferente. É a pessoa que às vezes, por estar aprisionada, não se sente digna de receber o perdão. Eu não sei se você já se culpou por alguma atitude ou por alguma situação em que isso trazia até um sentimento ruim dentro do seu coração. E de repente o Deus dos altos céus começa a revelar numa noite como essa de que existe solução para isso. E isso chama-se perdão, mediante Cristo Jesus, mediante a obra que o Senhor Ele realizou na sua vida. Quais são as revelações e os sentimentos, aquilo que Deus tem falado ao seu coração numa noite como essa? Talvez o Senhor esteja dando a oportunidade a você de confessar pecados, de abrir a sua mente e o teu coração para que você possa experimentar a verdadeira liberdade em Cristo dentro do seu coração. Eu queria desafiar você hoje, trazendo algumas oportunidades para que você não abrisse mão na noite de hoje. Talvez o Senhor ele comece a revelar que você, mesmo conhecendo que Jesus Cristo um dia ele nasceu, ele não tenha nascido no seu coração. E você ouviu hoje que Deus tem um plano todo personalizado, único e exclusivo para você. E esse plano ele passa por você reconhecer o seu pecado e você receber a Cristo no seu coração. De que forma? Confessando com a tua boca e crendo no seu coração. E de repente o Espírito Santo de Deus começa a fazer morada na sua vida e você terá os seus pecados perdoados. E sabe a coisa mais maravilhosa? É que se nós fecharmos os olhos hoje, nós moraremos na presença eterna do Deus Santo, porque nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e também como Salvador da nossa vida. Você é essa pessoa que está acompanhando esse culto e que precisa fazer essa oração entregando a sua vida e o seu coração ao Senhor. Se você é essa pessoa, eu queria convidar você a repetir essa oração. O texto diz que nós temos que confessar com a nossa boca e crer. Então é crer na palavra que está sendo revelada a nós. Se você é essa pessoa, eu queria que nesse momento, você aí onde está, você fechasse os teus olhos e você pudesse repetir essa oração comigo. Eu queria que você dissesse assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, que tenho agido, muitas vezes levado pelo mal do meu coração, mas eu reconheço e por isso eu peço perdão e eu o convido para vir morar no meu coração. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos para que o Senhor tome conta do meu jeito de viver. Em nome de Jesus. Amém. Essa oração que você fez, ela está dando a oportunidade a você de ter esse encontro com Jesus. Se você fez essa oração, eu quero convidar você, talvez, a mandar a mensagem aqui no chat, ou talvez você vai mandar a mensagem para a pessoa que enviou o link dessa transmissão. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, poderemos abençoar você nesse momento que você está vivendo, na decisão que você tomou ao lado de Cristo. Mas agora eu tenho um segundo desafio para a sua vida. O desafio é você que talvez já teve um encontro com Jesus em algum momento da sua história, mas hoje o Espírito Santo de Deus está trazendo à sua mente
e ao seu coração pecados, atitudes, ou até mesmo falta de atitudes que são pecados de omissão. E Deus está trazendo à sua mente essas coisas que você precisa reconhecer o seu erro. E ao mesmo tempo eu queria desafiar você a falar com Deus, dizendo: Senhor, hoje eu estou entendendo que eu pequei. E por isso eu peço perdão. E você fala para Deus qual é o motivo que você está pedindo perdão. E o sangue de Cristo Jesus purifica e traz o perdão a este pecado. Fale com Deus nesse momento. Deixe o Senhor ministrar ao seu coração e receba o perdão que Cristo dá. Talvez hoje o Senhor está removendo toda marca de culpa, toda marca de tristeza que está habitando o seu coração. E de repente aquela sensação de estar vivendo em meio às trevas está sendo dissipada por causa da luz do Senhor Jesus, que está tomando conta de todos os aposentos do seu coração. Talvez você ainda hoje terá que passar a mão no teu telefone, mandar mensagens, ou talvez visitar alguém que você precise pedir perdão. Talvez você esteja vivendo com relacionamentos quebrados e hoje o Espírito Santo de Deus está direcionando você a resolver essa situação, a pedir perdão ao Senhor e talvez a pessoas que você ofendeu ou nutriu sentimentos ruins no seu jeito de viver a vida. E eu quero desafiar você a não perder essa oportunidade de permitir e experimentar o verdadeiro perdão oferecido por Cristo Jesus no seu jeito de viver a vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e mente em Cristo Jesus. Na próxima semana nós vamos falar um pouquinho a respeito de obediência e verdade, desobediência e mentira. Desejo do meu coração que você experimente o melhor de Deus e permita que o Senhor continue falando ao seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e que o Senhor abençoe a sua história. Tanto
Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Eu espero que você tenha sido grandemente abençoado e você tenha a oportunidade de estar conosco presencialmente no próximo fim de semana. Às 9 da manhã nós teremos a nossa Escola Bíblica Discipuladora. Você é convidado para estar conosco no momento em que nós estudamos a Palavra de Deus. Nós temos estudado a respeito de homens de oração, gente que ora, e nós estamos aprendendo lições para a nossa vida através da Palavra de Deus. E você também é convidado para estar conosco às 19h30 no próximo domingo, num culto de celebração, onde nós vamos adorar ao Senhor e nós vamos acompanhar a ministração da palavra. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família e que o Rei Jesus tome conta da sua história.